Eu fui Assembleia de Deus Belém. Primeira Assembleia de Deus do Brasil. Primeira, que é de Belém do Pará. Eu não prego religião e nem prego igreja. A senhora vai vir aqui totalmente diferente. A senhora aqui vai ouvir a palavra de Deus. E não discuto com ninguém e nem digo que ninguém está salvo. Porque a salvação, ela não existe. A salvação é o seu dia a dia. Se a senhora está numa igreja e o cara diz, a senhora está salva, é mentira. Ele é um mentiroso descaradamente. Porque a senhora peca no pensar, no olhar, no ver. Se a senhora estiver morrendo e tiver um pensamento mau, a senhora já foi para o inferno. Complicado. Vamos lá. A Igreja Pentecostal, a Voz de Deus que Liberta, presidente, apóstolo Fernando, vice-presidente Simone Cordeiro de Farias. Estamos aqui na presença do Senhor Deus, do Todo-Poderoso, do Altíssimo, que é o Deus da Bíblia que nós estamos pregando, que é Alá. Alá é o nome de Deus da África, de Senegal. É o mesmo Deus, porque cada região tem o seu Deus. O Senhor é Deus, Deus é Deus. Todos eles que servem a um só é um só. Só que Jesus não é Deus. Jesus é filho de Deus, filho de Maria, está certo, irmã? Aí a Igreja Católica, ela diz um erro gravíssimo. Maria, mãe de Deus. Aí eu pergunto à senhora, Maria nasceu antes de Deus? Senhor? Ela ser mãe de Deus? Aí ele dá bronca, né? A senhora vai ouvir aqui o Alcorão. A senhora vai ouvir aqui a palavra de Deus, que eu já li 31 Bíblias. Olha aqui, olha aqui. Minha Bíblia é tão velhinha que está caindo nas mãos. Olha. Esse ano eu já li o ano passado. Li uma Bíblia e o Alcorão. A Bíblia eu dei presente para o irmão. Curado de peito, curado de câncer. Mas ela foi hoje para Salvador, está fazendo um negócio, né? Pessoa que desobedece a Deus não é brincadeira. Certo? Para que essa máscara na cara, velho? Eu estou gripando. Tem nada a saber. Aqui ninguém da igreja morreu de Covid e ninguém da igreja aqui, você já conhece há tempo, né? Quantos anos vocês conhecem a gente aqui? 5 anos. Nunca aqui ninguém foi vacinado. Nem eu, nem ele, nem meus filhos, nem minhas filhas, nem minha esposa. Para quê? Se é uma doença curada do homem, se é uma doença que o homem criou. Eu não tive. Eu tive Covid 2 vezes só. Só isso. Vamos lá, gente. Hoje estamos alegres na presença do Senhor Deus. Estou jejuando 24 horas por dia. É pesado. Muito dia já vou. Um bocado de dia de jejum. Eu não sei até onde eu vou fazer nada. Estamos aqui com o irmão da Assembleia de Deus, determinado o nome Assembleia de Deus, que hoje está um escândalo mais horrível do mundo. Mas é assim mesmo, cada pessoa faz o que gosta. Não tem nada com isso. Estamos na presença do Deus Todo-Poderoso, do Altíssimo. Estamos uma velha com a cara feia, com a máscara na cara, tu já é feio, com essa casca. Tu fica... Muito obrigada. Tira essa máscara. Deixa eu ver a máscara, obrigada. Eu vou dizer uma coisa. Vamos lá. E tem aqui um Lopes, mais outro Lopes. Vou dizer uma coisa. Estou fora, viu? E o bote errando lá dentro. Bora lá. Mas com uma buchada. Como isso? Bora sobre isso. Vamos lá. Voz é pro. Estamos aqui nesse livro, é totalmente, a irmã vai notar a diferença, mas tudo é de Deus. Só que ele lá prega Deus pesado.
Esse Deusinho que eles pregam aqui, lá é dente por dente, olho por quê? Olho. Vós é proibido esposades as mulheres casadas. Quer dizer, você é casada, você tem que ter respeito a quem? A seu marido. Isto às escravas que possuem prescrição de Alá, que Alá é Deus. Para vós, e vós é lícito, além disso, buscar mulheres com vossas riquezas, para as esposades, e não para cometeres adultérios, aqueles com as quais vós deleitades, concedei seu mal, com direito preceituado, e não há culpa sobre vós, pelo que acordais naturalmente depois do preceituado, o certo Alá é onisciente e sábio. O que é mais sábio do mundo? Quem é? Deus. Então não existe outro. Existe? Não existe outro. Quem de vós não pode pelas posses? Olha, quem de vós que não pode pelas posses? Esposa às crentes, olha, tá vendo? Que sua Bíblia não fala. A Bíblia que a gente lê não fala, viu? Essa fala dos crentes. O que é crente que ele está falando aqui, irmão? Ele está falando da pessoa que crê. Ele não está falando de religião. Crê, quando ele diz: livra que eles tomem mulher dentro as jovens crentes que possuem Alá é bem sábia de vossa fé. Proibis uns dos outros, então esposais com a permissão de seus anos. Conceder-lhe seu mar convenientemente, sendo eles casta. Não adulterais, não tendo amantes, enquanto casastes. Então cometeis obscenamente, cometer-lhe a metade do castigo das mulheres livres. Isso para quem de vós receais o embaraço do adultério. Quer dizer, se você faz as coisas sem ser casado sexualmente, não, você tem a metade do castigo da mulher velha, certo? Mas tem a pacientades vós é melhor, e Alá é perdoador e misericordiador. Alá, irmão, é Deus. Certo? Hoje eu estava conversando, eu e a Bispo Simão, com um historiador. Agora o caba é tampa. Agora ele viu outro tampa junto dele. Ó, a igreja católica, que eu acho uma besteira quando o crente diz: eu saí da igreja católica. Olha, repare, vocês que são católicos, que vêm para aqui, que saem da igreja católica e vai para a igreja evangélica. Okay. Saí da minha igreja, estou na outra igreja. Tá não, gente. É mentira, estão se tapeando. Ele me disse uma coisa muito interessante. É muito interessante o que ele me disse, muito sábio. Ele disse a mim assim: mano, olha, quem foi que fundou a igreja crente? Não foi Lutero? Quem era Lutero? Um padre, um sacerdote. Ele
ele dividiu a igreja católica, fez a católica de um lado e do outro a igreja evangélica. Aí ele errou num ponto que ele devia ter empurrado na Bíblia. Nossa, o quê? Os 7 livros que a igreja católica tem. Mas o que foi que eles fizeram? Tiraram para esconder as mentiras da igreja. E eu estou pregando aqui, senhor, é para o mundo inteiro. Estou pregando aqui para você. Aqui isso é uma live, mas eu estou pregando aqui para o mundo inteiro. E tem 1.000 e tantas pessoas assistindo. Então, o que foi que eles fizeram? Dividir a igreja no meio. Criaram a igreja católica, que já existia, e criaram a igreja evangélica, a crente, a que crê. Aí eles pegaram e empurraram gente que não tinha capacidade de porcaria nenhuma, não conhece de nada da lei, aí empurraram para pregar. Aí a mente deles, somente criativa de coisa errada, de mentira, empurraram para o povo as coisas que estão mentindo, não está dentro da palavra. E aí agora, está na cabeça de 70, 90, 100% do povo, que a igreja católica é bandida. Eu não sou católico, eu sou evangélico. É bandida, é isso. Não é, pô. A igreja católica, ela veio, a igreja evangélica veio da igreja católica. Está entendendo, irmãzinha? É uma estrada que se abriu para o outro lado. Que era para eles terem aproveitado isso e ter melhorado a coisa. Não era para estar brigando crente e católico, católico e crente, não. O que aconteceu? Vocês, qualquer um que quando sai da igreja evangélica católica vai para crente, eu não sei se eu falo, mas eu vou falar. Primeiro que eles abusam é Maria. Um crente não quer ver o cão, não quer ver falar em Maria, não é? Vocês sabem o que é Maria para Deus? Os crentes deviam lavar a boca para falar em Maria. Maria é uma mensageira de Deus. Ela teve um filho de quem? De Deus. Ela é da descendência de Abraão, de Jacó, de Isaac. Você está entendendo, irmãzinha? Estão entendendo, não estão? Estão dando para entender, não está? Mais ou menos? Não está? Tá. Eu acho que aqui todo mundo escuta, né? O que acontece, irmão? Eles, para se livrar da mentira deles, jogaram em cima de quem? De Maria. Como a igreja católica, ele é o historiador e feitor de santo, viu? Recuperando santo de igreja. Eu disse, mas o senhor é conhecedor e fazendo um erro desse? Ele disse, eu está certo, mas é meu emprego. Eu tenho que ganhar dinheiro, sustentar minha família. Porque Deus condena a idolatria. É o maior pecado da face da terra, a idolatria. Olha lá, quando ele diz, ó, ou seja, todos são iguais na sociedade islâmica e seja escravo de uns senhores. Nós estamos todos igual, prezando a presença de quem? De Deus. Nós não temos diferenças, irmãs. Acaba com esse negócio de igreja, de religião, acaba com isso. Isso só traz problema. Só traz problema. Aí ele teve dizendo, a igreja criou uma igreja criou uma Bíblia, a outra igreja criou outra Bíblia, outra igreja criou outra Bíblia. Agora vem cá, criou como esses irresponsáveis? Criaram o quê? Se eles não estavam na época de Deus, de Jesus. Me responde, está certo isso? Não está. E não está certo, está errado, quando ele diz, Alá deseja tornar evidente
para vós o que não sabes. Ó, ele quer mostrar a vocês o que vocês não sabem. Olha quando ele diz: guiar-vos aos procedimentos dos que foram antes de vós. Volta-se para vós Deus, onisciente e sábio. Olha aqui o que ele está dizendo. Criar as coisas antes de vocês, antes da gente, já existia uma religião. Já existia. Que é os sacerdotes. Os sacerdotes, eles são, ó, da época do Egito, da época de Faraó. Porque os idiotas são tão idiotas, irmãs, que estão aqui, que eu estou falando é para o mundo todo, que sabe que a religião é uma política. Por que mataram Jesus? Vocês aqui dizem o quê? Por que crucificaram Jesus? Para salvar a gente? É mentira. Jesus foi crucificado simbolicamente para não crescer um país, não crescer uma humanidade. Está vendo, irmã? Mata Jesus, porque se Jesus crescer, vai criar outro rei. Então elimina logo ele. Você está entendendo? Faça crescer uma igreja hoje, como eu estou aqui. Cresça uma igreja, para ver se eles não querem me matar. Sabe por que eles querem me matar? Porque eles sabem que vai crescer outra religião, outro povão, vão deixar de ganhar dinheiro. Elimina. Ou fizer com Jesus, não é mais do que isso não. Porque o único que veio para a gente é Deus, só Ele, como ele disse. Alá deseja voltar-se para vós. Olha, Alá, quem é Alá? Deus. Deseja voltar para nós, para nos ajudar. E os que seguem lascivia, desejar que vós dizis conforme tíveis desviar. Quer dizer, muita gente está se desviando da presença de quem? Por que eles querem tirar a presença de Deus de vocês, de nós? Simplesmente por uma coisa: Deus não manda, Deus faz. Quando ele diz: Deus deseja aliviar-vos as dificuldades. Deus deseja aliviar-vos vós as dificuldades. E foi criado frágil o ser humano. Nós somos o quê? Frágeis. Está vendo, irmãzinho? Está vendo? Nós somos fracos. E na Bíblia da gente fala muito claro disso. Quando ele diz assim, ó: vós que credes e não deveres ilicitamente vossas riquezas entre vós, mas é lícito existir comércio comum, acordo entre vós. Não vós matai, o certo Deus para convosco é misericordioso. Nós não devemos o quê? Matar. Porque quem mata é Deus. Não pense crentezinho daí, que vocês estão numa porcaria velha, numa igreja velha. Se fizer errado, Deus não vai meter o cacete. Não vai. Vai, é o que vocês estão acontecendo. As igrejas estão secando. Porque o povo está querendo ouvir é a palavra. O povo não está querendo ouvir hino, não. O povo está com necessidade. É como o historiador disse a mim. Ele disse: eu estou deixando de ir para a igreja católica, porque lá ele só vai ouvir gente berrando. Nós não queremos ouvir isso. Nós queremos ouvir o evangelho.
certo? Quando ele diz, é a quem o faz com a agressão, olha, os que faz com agressão e injustiça, falamos entrar no fogo, isso para Deus é fiel. Entrar na onde? No fogo. Quando você desobedece a quem? A Deus. Quando ele diz assim, se investai os grandes pecados, de que sois coibidos, remidos com as maus obras, e favos hinos, olha, evitais os grandes pecados. Evitar, quer dizer, a gente tem que o quê? Evitar. Evitar. De que sois coibidos, reunivos, hinos, olha. Repare, falei nesse instante e respondeu, se evitais o grande pecados, de que sois coibidos, reunivos, hinos, reunindo o quê? Hinos, as maus obras, e favos, hinos, entrar em entrada nobre. Não analisai aquilo que, vamos ler aqui o que Deus vai falar, o que a igreja, o que eles falaram e vai traduzir. Os idólatras, hipócritas e judeus de Madina, que não se agradaram de alguma proibição relativa ao casamento, dos preceitos alcarancos antigos, herança das mulheres, das viúvas e etc. Isso aqui está traduzindo o que ele falou aqui. Preste atenção. Não vos matai o que devereis os bens alheios. Não devereis matai os que deverem devora os bens alheios ilicitamente, não só social, mas sua própria ruína, aos que interpretem como ordem, como iminência e suicídio. Quer dizer, eu não vou botar na cabeça do irmãozinho dessa, nem cabeça de ninguém. Vocês sabem que eu não sou de fazer isso. Eu sou de pregar o Evangelho. Se você quer servir a Deus, sirva. Que o caminho certo é esse. Mas se você quer servir o santo, você não acha que está certo? Sirva. Só que você vai servir o santo sabendo que vai ser pago um preço. Porque não existe outro santo na Bíblia maior do que Deus. Existe? Jesus é maior do que Deus? Espírito Santo é maior do que Deus? Por que que os crentes deixaram de adorar a Deus e foram adorar Jesus? Está correto isso? Está correto, irmãzinho? Não está. Está correto você adorar a Deus. Jesus é o mensageiro de Deus. Ele não vai trazer mensagem para nós, não. Ele veio trazer mensagem para Israel. Quando ele disse, eu sou rei de quem? Dos judeus. Olha, ele disse, eu sou rei de quem? Mas porque essa palavra que ele disse, eu sou rei, morreu. Porque os sacerdotes, como os padres que são sacerdotes, foi o que eles fizeram. Chamaram Pôncio Pilatos e o rei, mata.
elimina ele. Que ele está dizendo que é rei sem exército. E esse homem, quando passar a ser rei, vai acabar com a vida da gente. Elimina logo ele, tira logo ele da nossa vida. Foi o que eles fizeram. Naquela época eles tinham a tradição de matar um e soltar o outro. Com quem Jesus foi trocado? Pelo ladrão, pelo desordeiro. Mas não é porque Jesus tinha que ser trocado pelo ladrão e desordeiro, não. Era porque o desordeiro ia para a forca também. Porque ele era ladrão, desordeiro e salteador, o Lázaro. Solta Lázaro e mata Jesus, o Nazareno. Você vê que a perseguição era tão grande que perguntaram: o que é que presta que nasceu em Nazaré? Hein? Boa que nasceu em Nazaré? Só tem Natanael debaixo da figueira. Será que essa turma era ruim? Como diz aqui, ó. Deus preferiu algum de vós a outro, para o homem, porção do que logra, a uma para as mulheres, porção do que logra, e pedido a Deus algo de seu favor, por certo Deus é tudo as coisas inocentes. Quer dizer, tudo que você pedir a Deus, Deus te dá. Mas tu tem que mudar de vida. Ele é outra pessoa. Ele não aceita mentira. Ó, Deus não aceita idolatria. Deus não aceita mentira. Deus não aceita prostituição. Deus não aceita inveja. Deus não aceita isso. A palavra de Deus é só Deus. Sim, sim e não. Para cada um fizemos herdeiro do que os pais e os parentes, desde aqueles com quem firmemente pacto, concedei-lhe sua porção, por certo Deus de todas as coisas é testemunha. Você está fazendo uma coisa escondida de Deus, tá? Espere que você está muito escondido de Deus. E outra coisa, viu? Que os crentes aí sabem, mas não prega. Deus tem ira e Deus tem furor. Deus tem ódio e Deus mata. Quem pensar que Deus não mata, que pisa a bola para o lado de Deus. Ele acabou com Sodoma e Gomorra, ele destruiu, meteu água, Noé, acabou o mundo todo. Empataram. Aí eu fiz uma pergunta, o historiador, o mitidador todo. Eu digo, eu tenho uma pergunta para fazer a Vossa Excelência. Bem simples. Eu sei que o senhor já leu a Bíblia várias vezes. Já estudei. Certo. Joia. Mas observe uma coisa. A história de Gênesis. Que Deus fez o mundo, fez o homem, fez a mulher. Depois a mulher desobedeceu a Deus. Foram no castigo. Ela teve 3 filhos, Caim, Abel e Sete. Caim matou Abel, ficou Caim e Sete. Aí saíram os 4 no meio do mundo e encontraram terra de rei e rainha gigante, palácios e cidades. Se o senhor é historiador, me responda essa passagem. Se era eles 4, como era que podia ter gente? Aí o
não existe. Porque a Bíblia não foi escrita por Deus, não, gente. A Bíblia foi escrita pelo homem. Ele lutou o que ele quis e o que ele quer. Para nós servir, não tem que servir a Bíblia velha, não. Tem que servir a quem? A Deus. Se você quer ver Deus, a senhora já viu Deus, irmãzinha? Tem certeza que a senhora nunca viu Deus? A senhora tirou esse cabelo hoje, não olhou para o espelho? A senhora viu quem? Não. A senhora viu a imagem e a semelhança de Deus. Agora com a máscara na cara assim não vê, não. Viu, molerzona bonita? Não olhar para mim. Cheira primeiro. Ó, presta atenção. Veja. Olhe direitinho. Se eu não estou falando a verdade. Porque ele disse, vocês são campo do Espírito Santo, corpo do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? A senhora sabe por que botaram o nome Espírito Santo? Vocês sabem? Para ele sair fora do nome dos Espíritos. Para dizer que ele era um Espírito o quê? Santo. Mas está errado. Porque todos os anjos de Deus que descem são santos. Ele não vem do céu? Ou eles vêm do inferno? Vem do céu. Quando ele diz assim, ó, os homens têm autoridade sobre as mulheres. Eu acho difícil isso. Pelo que Deus proferiu alguns aos outros, e pelo que depende da sua riqueza. Ó, se o cabo é quebrado como eu estou, a mulher mete o cacete na cabeça do cabo, toma. Aí não é? Que a riqueza é a base de tudo. Aí. Então, as íntegras são devotas, olha, preste atenção. Então, as íntegras são devotas custódias da hora, na anunciar dos maridos, pelo que Alá as custódias e aquelas de quem teme a desobedecer, exaltais, pois a abundania e no leito e batalhe, então se eles vão. Quer dizer, sempre eu conheci, hoje é porque a mulher vê essa abertura. Mas quando eu entendi de gente, a mulher chamava seu esposo de quê? Senhor. Se tivesse 3 homens conversando na sala, a mulher não vinha. Só via se o marido chamava. Bora lá. Este versículo atenta para a equidade social, pois convida os molinos não terem inveja uns dos outros, porque Deus é quem distribui o sustento de acordo com sua sabedoria. Nós não podemos ter inveja um do outro, porque Deus é quem distribui tudo o que for preciso. Que é e necessite, só Deus sabe o que beneficia o homem e o que prejudica este versículo. É lembrar também que as mulheres devem ter inveja dos homens, nem estes desta saliente que o homem e a mulher são iguais como seres humanos
e que as mulheres podem trabalhar para dizer ao furicão. Porque assim, a lei judaica, lá atrás, ela era muito dura. A lei de Deus, de Israel, o bicho pegava. Era dente por dente, olho por olho. Aí foram quebrando, que eu acho isso um absurdo. Eles estão mudando a tradição de Deus. Quando ele diz, ó, este versículo vem para anular um costume muito comum entre os árabes pré-islâmicos que consistia em constituir qualquer pessoa fora da família, herdeira dos bens, de quem pode sua morte, seja pela amizade ou pela companheiro, que uns, este versículo, o Alcorão faz prever os direitos dos herdeiros legítimos. O que eu acho, irmão, bacana esse livro aqui, é que ele ensina tudo. Tudo. Agora tudo. Não tem meio termo. Fala da herança, fala dos direitos, fala de tudo que Deus deixou tudo para ser feito a si mesmo. Entretanto, se a primeiro do homem, na sociedade mais propiciada pela força física, é pelos encargos de que investido do que pelo grão de honra. Bate suavemente, cuidado de sua atinge-lhe face, nem a parte sensível. Nós estamos indo, nós já vamos em 134 páginas novamente. Vamos terminar ele novamente. Obedecer, não busque meio de importuná-lo. Por certo, Deus é altíssimo e grande. Tem mais altíssimo do que Deus? Não existe. Se temeis discórdia entre ambos, enviar-lhe um hábito da família. Dele é o hábito da família dela. Se ambos desejam reconciliarem, Deus estabelecerá a concórdia entre eles. Por certo, Deus é onisciente e conhecedor. Deus sabe da nossa vida toda. Não adianta fazer as coisas porque vai ser descoberto. E ele começa a puxar o raminho. Quando você vê o seu nome está onde? Na rua. Quando ele diz assim: e adorai a Deus, nada lhe associai, tende benevolência para com os pais, os parentes, os órfãos, os necessitados e o vizinho. Aparentando-se o vizinho, entrando-se o companheiro, chegando-se o filho do caminho, os escravos que possui por certo. Deus não ama quem é precioso, arrogante. Deus não ama. Deus não quer conversa com aquelas pessoas que humilham os outros. Ali não tem Deus. Eu dou exemplo, meninas. Eu dou exemplo muito grande. Comigo nunca aconteceu isso, porque toda a vida eu fui uma autoridade de Deus. Mas eu vi com muita gente.
Você chega bonito, arrumado na igreja, com um carrão, todo mundo bota você lá na frente. Você chega pelado, feio, desarrumado, e bota você lá no fim do banco. Aqui é o contrário. Aqui eu boto todo mundo em banco. Quem disser que eu trato alguém diferente do outro é mentiroso. Porque nós somos filhos de um Deus um Altíssimo. Olha, os que são árvores ordena as avarezas aos outros. Olha, tem gente que quer ver a desgraça dos outros. Oculta o que Deus lhe concedeu. Deu-se favor e preparamos para os renegadores da fé. A valente castigo. Quando você perde a fé de Deus, Deus lhe pega no castigo. Não adianta se esconder. Deus não tem nada oculto. Quando ele diz assim, Deus não ama os que despendem suas riquezas por ostentação para seres vistos pelos outros. Não crê em Deus, nem do derradeiro dia. Quem tem Satã, quem é Satã? Satanás. Por acompanhamento que viu, acompanhamento tem. Porque a maioria do povo tem Satanás encoberto. E são satânicos mesmo. E eles não querem aceitar, não quer mudar, quer mudar. Quem quer ser nova pessoa? Não quer. Não é ser crente, não é ser evangélico, não. Você é quem tem que mudar a sua pessoa. Você tem que mostrar ao povo que você é outra pessoa. Quem lhe impedirá se crescer em Deus? No derradeiro dia, despedissem do que Deus lhe deu por sustento. A Deus deles é onisciente. Por certo, a Deus não fez injustiça, nem mesmo do peso de outro atônimo, se este é uma boa ação. Multiplicai e considerai a sua parte magnífica e prêmio. Se você faz uma boa ação dentro de uma casa de Deus, Deus vai lhe dar 200 vezes o que você deu, ou 1 milhão de vezes. Mas o que eu observo é isso. Está aqui ontem pouco, homens também. O povo pega o que é de mais ruim, traz para quem? Para Deus. E o livro de Alcorão fala muito bem disso. Ele fala, quando você está ajudando a casa de Deus, você vai receber sua bênção. Quando ele diz assim, por certo, Deus não faz injustiça, nem mesmo do peso de um autônomo. Se estes é uma boa ação, multiplica-se, considerada a sua parte magnífica e prêmio. Então, como estarão quando trouxermos de cada comunidade uma testemunha e te aproximarmos em uma bandeira, não sei dizer, por testemunha contra esses, quer dizer, Maomé. Quantas pessoas vieram testemunhar contra Maomé? A senhora sabe o que é Maomé?
Manuel é o fundador dessa igreja. Ele passou 22 anos, 25 anos dentro de uma caverna. E Deus falando com ele, para ele poder escrever esse livro. Quando ele diz: nesse dia os que renega a fé, desobedece ao mensageiro. Que é um mensageiro? Eu, os que estão pregando correto, Jesus, Maria, João, Pedro, é mensageiro de Deus. Não é pastor. Pastor não existe na Bíblia. Pastor é pastor de ovelha. Ovelha tem 4 pés. E nós não somos ovelha, nós somos seres humanos. Na Bíblia tem missionários, apóstolos, presbíteros, mas pastor não. Almejarão ser tragados pela terra, não poderão ocultar de Alá a conversão alguma. Vós credes, não vós aproximai da oração, enquanto abri até que saiba o que dizer. Mesmo enquanto chubo existe quando em viagem, até que vós bandeie completamente, estais enfermos, ou inveja, ou sem um só voz, chegado de onde se faz as necessidades, ou se aves. A palavra junto é derivada de junak, e que diz distância, empregada no texto para designar os homens, o homem, que não se avenda, banhado logo, pois a missão, sinal, voluntária ou envergonhária, deve permanecer distante dos lugares de oração. Não deve ficar sem vir orar a Deus. Não pode rezar nem ler o Alcorão antes de se banhar. Quer dizer, você não pode ler ou orar a Deus se você está com a roupa ou com sua roupa suja, o seu corpo. E Deus não vai ouvir. Está ouvindo, gente? Quando ele diz assim: tocando as mulheres, não encontrais água, dirigi-vos a uma superfície para tocar com as mãos, rasais as faces e os braços, guiai de abolição, por certo Alá é inteligente e perdoador. Quer dizer, nós estamos tentando passar para vocês a verdade. Se querem, é problema de vocês. Eu não posso forçar ninguém a dizer: Silva, vem, Deus me livre. Como eu vejo os crentes aí, passa nas casas, batendo nas portas. Aquilo é pecado, não pode aquilo ali. Não pode. Não viste Maomé, aquele aos quais foram concedida porção do livro, ele compraram o descaminho e desejaram que vós descaminharei do caminho reto. Alá é bem sabedor de vossos inimigos.
A B está lá por protetor, basta Alá por socorro. Gente, a gente tem o direito de profetizar. Mas quando Deus manda, não é fazer as mentiras que vocês estão fazendo aí nas igrejas. Ó, gente, vocês estão usando o nome de Deus, irmão. Mentindo. Olha, cada profecia mentirosa que eu vou dizer uma coisa. Dentre os que praticam o judaísmo, os que alteram o sentido das palavras do livro, diz: ouvimos e desobedecemos, ouvimos, auxilia, não ouça dizer, aí, deporando-se a verdade com suas línguas, deformando a religião. Se eles disseram, ouvimos e obedecemos. Tocar as mulheres, culpá-la no Alcorão, tem por capítulo referida-se a sexual de maneira bem discreta, ou aqueles materializada. Raça, a caça de abolição. Tradução que significa tocar com as tuas mãos qualquer superfície limpa, com apenas alguma restituição do pó. Em seguida, com elas, faça os braços simulados, o movimento que não seja nunca destinada à nação. Desejo antes de fazer, Simone, desejo antes de fazer seus comunicação, tanto que não encontrando água para se lavar, pelo menos deve lembrar-se da lavagem por meio de Cristo significado. O livro. Parei que está virado. Essa goete. Pecinho do. Olha, nós o vimos e olhamos ser melhor e mais reto, mas Alá os anunciou por sua renegação da fé. Está vendo aí, irmãs? Quando a gente renega a fé, nós se lascamos. Não crerão isto por vós a quem foi concedido o livro crente. Olha, está vendo aí, irmão? A outra Bíblia não fala. Crente. No que fizemos de ser confirmado o que está convosco, antes que apaguemos a face e a reduzimos, nunca o amaldiçoamos como amaldiçoamos as pessoas. Transgressores do sábado. Aquele que trabalha no sábado é transgressor, está pecando, é pecado gravíssimo para Deus. O sábado é o dia de sossego, de descanso. A ordem de Deus deve ser cumprida. Está vendo, bicho?
ordem de um mensageiro de Deus tem que ser o quê? Por certo, Deus não perdoa quem lhe associa a outra divindade. Quer dizer, Deus não perdoa você que está associando Deus com Jesus, Deus com Maria, Deus com outro santo. Deus não perdoa, Ele não quer. Ele é Ele. Ele é o único. Quando Ele diz, perdoa todo o que for afora disso, a quem quer, a quem associa a Deus. Com efeito, forjaram formidativo pecado. Não viste, Maomé, os que se prestem dignos, mas Deus quem dignifica a quem quer, e eles não sofrerão injustiça, nem a mínima que seja. Quer dizer, quem serve Deus verdadeiramente, não vai haver injustiça contra aquela pessoa. Olhar como fuja. Olhar como fuja mentiras acerca de Deus. A besta isso por individualidade e pecado. Livro de lá, de Torá. Ou seja, apagar as feições tomada plana como nunca. Os donos das faces tomar nunca. Nem eliminar, que seja traduzida a palavra árabe, que significa em fé, especulado, que recobre a couraça da tâmara. Amém. Amanhã, novamente, lá vai nós. Está vendo, irmão? Está ouvindo, irmão? Se pegar a Bíblia nossa, ela vai dizer quase essa mesma coisa. Só que ninguém vai, quero água, gente. Só que ninguém vai para a igreja, irmãozinho, cabeleireiro, ouvir Bíblia. Sabe o que é que vai ouvir? Louvores, cânticos, mentira, palavra de pastor e acaba dizendo que não está dentro da Bíblia. Como é que eu posso inventar uma história se eu não conheço Deus, o tempo de Deus? Posso? Eu posso inventar uma história de Jesus que eu não conheço o tempo de Jesus? Posso? O que é que esses pastores falam? Palavras bonitas, eles treinam, eles fazem teologia para mentir para o povo. E Deus não mandou pregar isso, velho. Deus mandou pregar o Evangelho. Ele não mandou. Porque se eu chegar numa igreja, eu não vou. Mas se eu for convidado, vai dar uma confusão muito pequena. Se eu chegar numa igreja e o pastor começar a conversar merda, carochinha, eu vou dizer, olha, pai, eu vim ouvir o Evangelho. Você não prega, não? Tem a vergonha, rapaz, prega o Evangelho. Você está enganando o povo. Você está mentindo. Eu digo mesmo que eu já disse. Mas, como eu sou simples, foi como disse ontem, hoje a mim, disse, apóstolo, o homem que fala a verdade, que prega a verdade, ele é escanteado. E é verdade. Ele é jogado lá no fim das cadeiras. Porque ele está pregando o quê? A verdade. Mas quem prega mentira, todo mundo se levanta e bate o quê? Porque ali está Satanás só operando, meu Deus. Porque quem é o pai da mentira? Satanás. É o que eles querem fazer. Ó, o historiador disse a mim, a Simone hoje, lá na praça, disse
estão levando Satanás para dentro de quê, Simone? Das igrejas. Ele disse que fez um santo por uma igreja, não veio dizer qual era. Também não me interessa, não perguntei. Porque se tivesse perguntado, ele tivesse dito que estava no ar, eu já tinha dito para todo mundo que eu não tenho língua presa. Que era o formato de Satanás. Mas o senhor quer esse? Quero esse daqui mesmo. E era uma estátua com 1,50 m. 1,20 m. 1,20 m, né? 60 de largura. 1,20 m de altura. Então, vocês vão dizer o quê? 120 centímetros. 120 centímetros. 120 centímetros por 60 de largura. Você quer dizer o quê? Vocês querem me dizer o que agora com uma palavra dessa? Porque quem é catimbozeiro sabe. Quem manda fazer trabalho sabe. Que vai para dentro da igreja católica, manda celebrar 7 missas para aquele trabalho da macumba ter feito. Agora diga que é mentira minha. Diga que é mentira minha. E aí? Missa para quê? Missa serve de quê? É a mesma coisa que está um defunto, aí eu não vou. Eu fui umas 2 ou 3 vezes, eu vou fazer isso, não. Celebrar o corpo daquele defunto. Eu tenho autoridade para isso. Meu ministério dá direito a isso. A casar, a fazer tudo isso. Mas eu vou, eu sabendo que aquilo ali é uma mentira. Porque o que aquele corpo tinha de bom já foi. E era o quê? O Espírito. Está ali um bolo de, essa palavra de merda ali dentro. Por isso que eles acham chato. Eu sou correto. E vou dizer a vocês, não brinque não, porque Satanás vai entrar na terra com tudo, viu? A Ubanda, a Quibanda, a magia negra, o candomblé, o Exu, a Jurema, está vindo com tudo para cima dos crentes, para cima dos católicos. Sabe por que ele está vindo com tudo? Porque os crentes estão só o quê, irmão? Mentindo. Ele só prega financeira. Venha para a igreja que Deus vai dar um caminhão de dinheiro, venha para a igreja. Não é assim. Venha ouvir a palavra de Deus, que a palavra de Deus faz você crescer. É Deus que faz. Não é pastor, nem apóstolo, nem ninguém. É Deus. E a palavra de Deus não vem, como é que diz, de graça não. Ele vem conforme ele muda. Deus muda. Tá certo? Vamos orar a oração que Deus nos ensinou. Qual foi ela? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai. Perdoai os nossos delitos, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra do mal. Porque o teu É o poder, é a honra e a glória. Para sempre. Amém. Quem trouxe alguma oferta? Trouxe quem não trouxe?